Galera, vamos bater um papo sobre saúde pública e saneamento? Então, solta a nossa vinheta. Olá a todos, olá a todas. Eu sou o Dr. Fábio, mais uma vez do nosso canal da EcoClass, para o nosso programa Bate-Papo sobre Saneamento. A pauta hoje é saúde pública. Vamos dar uma olhada nos números que associam saneamento à saúde pública. Vamos conversar um pouquinho sobre a história e vamos, acima de tudo, tentar colocar aqui de uma forma didática e clara e objetiva o como é importante entendermos que moramos, que vivemos num país de dimensões continentais, que o nosso olhar não pode ficar restrito a pedaço de terra que vivemos. Infelizmente, a nossa realidade socioeconômica é muito diferente por aí afora e é importantíssimo que não percamos isso de vista, para que possamos compreender as necessidades territoriais e dessa maneira emprestar o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa participação na melhoria desse quadro, porque é importante. Não é só importante, é necessário e fundamental. Então, sem mais delongas, convido-vos para irmos prosear. Vamos lá? Assim, meus amigos e minhas amigas, hoje a nossa conversa gira em torno das doenças de veiculação hídrica. Bom, vamos antes dar uma contextualizada e desenhar para vocês o ciclo do saneamento. Tudo começa na fonte geradora de águas residuárias, seja essas águas residuárias esgoto doméstico ou efluente industrial. Nos nossos lares, produzimos o esgoto doméstico, aquele líquido fruto de ações antrópicas, gerados através da atividade humana nas nossas casas, que usa a água como meio para realizar inúmeras atividades, banho, higienização, preparo de alimento e tudo mais, e transforma essa água em esgoto, uma mistura de 99,9% de água e 0,1% dos sólidos que acrescemos essa água em função desses diversos usos. Esse 0,1% de sólidos é onde mora todo o problema, porque lá tem matéria orgânica, nutrientes, micro-organismos, produtos de limpeza e tudo mais. E não se enganem pelo número 0,1%, porque 0,1% é aplicado ao montante geral de esgoto produzido. E isso é muito, 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 o suficiente para que esse esgoto, com só 0,1% de sólidos, tenha que ser afastado de nós para nos proteger. Por isso, ele é coletado por uma rede coletora de esgoto e encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto para que esses 0,1% de sólidos sejam devidamente ajustados, gerando um efluente final que possa ser lançado num corpo receptor. É claro que a legislação, ela que organiza todo esse bate-papo, né? E ela também nos permite, em algumas situações, lançar diretamente o esgoto doméstico no corpo d'água. Porém, numa situação ou na outra, é imposto valores máximos permitidos para que esse esgoto não provoque impactos negativos nesse ambiente aquático. Vizinho nosso aqui, os efluentes industriais, eles também podem ser lançados na rede coletora de esgoto. Acontece que eles têm uma tabela periódica, força de expressão, mas vejam, há inúmeros segmentos industriais, cada indústria empregando uma rota tecnológica de manufatura, matérias-primas distintas, turnos diferentes de trabalho, enfim. Os efluentes industriais eles são de uma grande diversidade em termos de composição, fazendo com que a legislação imponha também limites para que a indústria possa se fazer valer da rede coletora de esgoto, desde que esse seu efluente, coletado por essa rede, encaminhado para essa estação de tratamento de esgoto, não provoque aqui nenhum impacto negativo. E que aqui, juntamente com o esgoto doméstico, possa ser devidamente ajustado e lançado no corpo receptor. A legislação também prevê a possibilidade de lançamento direto, desde que haja esse devido ajustamento e cumprimento das normativas impostas pela legislação e pelo órgão ambiental fiscalizador. Galera, o fato é que as nossas águas residuárias, uma vez ajustadas, pelo menos na teoria, é lançado no corpo receptor. Esse corpo receptor, esses corpos hídricos, eles fazem parte de um outro mundo, e é aquele que nós usamos a água para o nosso abastecimento para servir tanto as nossas residências como as indústrias.
Logo, essa água na natureza, essa água bruta, seja ela de superfície, seja ela subterrânea, ela é captada, encaminhada para estações de tratamento de água, aonde processos de tratamento ajustam a sua composição, tornando-a um líquido microbiologicamente seguro e esteticamente agradável, transformando essa água bruta em água potável, cuja rede de distribuição levará para os nossos lares, para as indústrias, para os comércios. E assim, tudo isso regido pelo maior rigor legal, compõe o ciclo do saneamento. Hoje, o nosso olhar é mais ou menos voltado para tudo isso, pelo impacto que isso pode provocar, principalmente para a saúde pública, já que é esse o viés que a gente vai conversar hoje, quando a legislação não é observada, quando a ação humana extrapola, eu vou dizer, o limite do bom senso para tentar ser bonzinho. E esse ciclo é interrompido com a ausência desses mecanismos de proteção e ajustamento. As estações de tratamento de esgoto de água, ou mesmo as redes, coletora de esgoto ou rede de distribuição de água. Dessa forma, meus amigos e minhas amigas, quando a gente olha para uma estação de tratamento de água, a gente não deve nunca olhar apenas um local onde uma água bruta será transformada numa água potável. Não, ali é muito mais do que isso. É uma ferramenta de saúde pública, é uma ferramenta que propõe a igualdade social. Ela é fundamental. Por quê? Porque essa água bruta, ela, quando passa por uma estação de tratamento de água, ela é transformada nessa água potável, que, como acabei de dizer para vocês, segue padrões rigorosos da legislação. No nosso caso, atualmente, a Portaria 888, fazendo com que a sua qualidade seja sempre superior até aos valores impostos por essa portaria, transformando então essa água bruta numa água esteticamente agradável e microbiologicamente segura. Porém, como acabei de dizer, nem sempre isso acontece, ou nem sempre isso aconteceu. Olha só, há muito, muito tempo atrás, quando a humanidade começou a entender a importância da água no seu contexto e começou a buscar maneiras de melhorar gradativamente e acompanhando o conhecimento da atualidade, mecanismos foram impostos. Esse aqui foi o primeiro, aonde a água tratada na época, era oferecida para a população dessa maneira, transportada em barris, puxado por cavalos. O tempo passou. É claro que hoje nós não temos mais isso. Nós não temos mais cavalos transportando carroças para que possamos pegar a nossa cota diária de água. Mas hoje, mesmo com todo o conhecimento, com todo o arcabouço teórico, com toda a tecnologia à disposição, hoje, infelizmente, isso que chamamos de universalização, que é esse ciclo que acabei de desenhar para vocês, ela no nosso país não atinge a todos e a todas. Vivemos ainda, como disse bem no comecinho, lá, quando iniciamos o nosso bate-papo, vivemos ainda um território nacional heterogêneo. E isso traz desigualdades, desigualdades sociais, fruto da desigualdade econômica do nosso país. Dessa maneira, meus amigos e minhas amigas, a história da humanidade, ela, quando caminha junto do saneamento, ela é muito interessante. Hoje, vivemos um mundo onde o acesso à água está restrito a essas questões políticas e econômicas. Mas temos a tecnologia, conhecemos, sabemos o que fazer. Nem sempre foi assim. Vamos ver aí na linha do tempo como que foi chegar até onde chegamos. Tudo começa aqui, pelo menos, nessa minha linha do tempo. Desculpa aí, galera, foi eu que fiz. Eu quis começar o recorte de 1800. Por quê? Porque lá em 1800, a primeira planta de tratamento de água em Paisley, na Escócia, ela é instalada e inaugurada. E quando eu falo de tratamento de água, eu estou falando de pegar a água e filtrar em areia para distribuir, igual eu mostrei para vocês naquele desenho, por meio de carroça. Estamos no começo de 1800. Logo em seguida, em 1929, em Londres, nós temos a instalação também da primeira planta de tratamento de água na Inglaterra, onde há filtros lentos de areia. Olha só, o conhecimento naquela época era circunscrito à remoção de sólidos. Estamos falando aqui na busca
pelas características estéticas da água, porque estamos numa época onde o ser humano ele conhecia apenas aquilo que ele enxergava. O mundo do invisível, do microscópico, ainda não havia sido desvendado. E isso, em 1854, começa a mudar. Porque John Snow, ele é praticamente um marco dentro do saneamento, porque ele começa a associar o surto de cólera ao consumo de água. Porque, meus amigos e minhas amigas, rapidinho, para não ficar uma coisa muito longa, até então, a teoria predominante na época para as doenças, para explicar os quadros infecciosos, as doenças e as mortes, era baseada na teoria de miasmas. O que eram os miasmas? Era alguma coisa que estava no ar e que contaminava as pessoas. Essa alguma coisa podia ser forças sobrenaturais, podia ser qualquer coisa mesmo, porque era desconhecido. E simplesmente se chamava de miasma. Se você respirava esse miasma, você dançava e ficava doente. Por isso, qual que era a principal ferramenta de saúde pública? Era pegar os doentes e tirar de perto das pessoas saudáveis, jogando-os para bem longe, muito longe, para tentar fazer com que os miasmas deles não chegassem até os saudáveis. Jon Snow, ele começa a falar: pera lá, galera, por que as pessoas que estão bebendo água daquela fonte estão ficando doentes, estão tendo essas doenças diarreicas? Opa, tem algo errado aí, hein? E aí, em 1884, Robert Cook, ele demonstra efetivamente que a cólera, essa doença diarreica, essa doença cujo contágio se dá por ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes humanas, é causada por uma bactéria. Estamos já num mundo onde as bactérias começam a ter o seu devido valor porque são apresentadas à humanidade. E aí, em 1892, vem talvez um golpe de misericórdia para sacramentar a ideia de micro-organismos serem os causadores das doenças, e uma pá de cal, ou a primeira pá de cal, na teoria dos miasmas. Porque vejam só que coincidência. Na Alemanha, em Hamburgo, houve uma epidemia de cólera. Porém, numa cidade vizinha a Hamburgo, Altona, que tratava a água da mesma maneira que em Londres, da mesma maneira que em Paisley, com um único mecanismo, a única tecnologia conhecida na época, filtro lento de areia, em Altona, não houve a mesma epidemia. Cidades vizinhas. Começou a ficar patente de que a água era algo necessário a ser observado e cuidado melhor, porque ela poderia promover saúde e promover doenças. Assim, em 1892 também, o Conselho de Saúde de New York demonstra efetivamente que há uma conexão entre a presença de fezes humanas, a presença de esgoto na água, na propagação de doenças, sobretudo da febre tifoide. Vamos falar um pouquinho melhor da febre tifoide daqui a pouquinho, galera. Mas a febre tifoide, só para dar um spoilerzinho, ela não tem mais acento, né? É só tifoide mesmo. E foi uma doença infecto-contagiosa que causou muitas mortes. E, infelizmente, ainda é endêmica em alguns países onde o saneamento não avançou, como esse daqui no qual vivemos. Em 1902, Fuller ele demonstra que só a filtração lenta em areia não confere toda a proteção necessária para o consumo da água. Ele propõe o emprego de coagulação, sedimentação e seguido de filtração para melhorar a remoção de bactérias. Olha só, o salto tecnológico. Começamos a conhecer as teorias de coagulação e floculação, o emprego de produtos químicos que desestabilizam partículas coloidais, promovendo a sua aglutinação, a sua agregação, favorecendo, portanto, a melhor separação desses sólidos da fase líquida, favorecendo, portanto, uma melhor filtração. Isso se reflete nessa remoção efetiva de bactérias. E aí, em 1902 também, lá não é na Bélgica, não, tá? Bélgica é se eu tivesse a língua presa. É na Bélgica, o primeiro sistema de abastecimento de água a usar cloro. Na verdade, olha que sacada, eles usaram um processo chamado de ferroclor, a aplicação de cloreto férrico e hipoclorito de sódio. Ou seja, eles coagulavam e desinfectavam a água. Começa aí, galera, uma nova história, um novo capítulo na história do saneamento, do tratamento de água.
a desinfecção. A partir daí, em 1905, numa cidade de Lincoln, nos Estados Unidos, a Houston, que foi considerado lá o pai da cloração, ele começa a fazer com que as estações de tratamento de água, além de todas essas tecnologias já consagradas, incorporem também a desinfecção, a cloração. E em 1911, onde terminamos esse tour pela história um pouco mais antiga do saneamento, Johnson demonstra efetivamente que só filtrar não é suficiente para proteger a saúde pública. Olha só que coisa, hein? É, precisou todo esse tempo para entender que a cloração, a desinfecção era importante. Parece algo tão fora de contexto para nós, hoje, com o conhecimento que temos, mas, pois é, precisou de um século para a humanidade, para o meio acadêmico científico, compreender a importância do tratamento da água no que diz respeito a não só gerar um líquido esteticamente agradável, mas gerar um líquido microbiologicamente seguro. E aí, olha só, falamos sobre a febre tifoide. Vejam só, a febre tifoide ela é causada por uma bactéria chamada Salmonella typhi. E, para nossa sorte, nós, homens e mulheres, somos o único hospedeiro desse bichinho, dessa bactéria, que causa uma infecção sistêmica aguda. E aí, essa infecção causada pela febre tifoide, essa bactéria, essa Salmonella typhi, veja, não confundam febre tifoide com salmonelose. Salmonelose é causada por uma outra espécie de salmonela. Salmonela é gente boa com a gente. A Salmonella typhi, a causadora da febre tifoide, ela está aonde? Aonde? Nas águas contaminadas. Por quem? Por quem? Pelas fezes humanas. Porque é óbvio, numa população doente, onde vão parar suas fezes? Lá, naquela mesma água que depois a gente vai tratar para beber. Isso faz com que essa doença, assim como outras, que daqui a pouco a gente vai dar um nome bonitinho, que vocês já sabem quais são, esteja associada a baixos níveis socioeconômicos e a saneamento precário. Olha só aqui, que bonito. Esse gráfico, ele é antigo e ele é muito ilustrativo. Olha só, ele mostra o número de casos de febre tifoide nos Estados Unidos para cada 100 mil habitantes, como que se comporta. Aqui, começou a usar os filtros. E aí, de repente, olha só como ele cai aqui com o início da cloração. Fazendo com que, em 1941, galera, para terminar aqui o nosso tour pela história, 85% do sistema de abastecimento de água nos Estados Unidos adotaram a desinfecção como uma etapa não opcional, mas obrigatória dentro do processo de geração de água potável. E hoje, é óbvio, é chover no molhado. A etapa de desinfecção, ela é obrigatória em todas as estações de tratamento de água sob força de lei. Para quê? Para nos proteger contra as doenças de veiculação hídrica, para nos promover saúde pública, porque há uma série de vetores, de agentes patogênicos presentes na água. E vejam, nós só estamos falando de um líquido fundamental e necessário para todas as nossas atividades, para todas as atividades humanas. Por isso que a maioria dessas doenças de veiculação hídrica, elas têm um caráter epidêmico, porque quando há esse agente patogênico na água, ele vai atingir sempre um número muito grande de pessoas, dando esse status de epidemia. E por isso a importância do tratamento efetivo dessa água, da geração de uma água microbiologicamente segura. Agora, vamos lá, galera. Quais são essas. O que é uma doença de veiculação? Já comentei. Ela é provocada por agentes patogênicos, bactérias, protozoários, vírus, eumintos, plateumintos. Plateumintos? Vamos ficar só nos eumintos, porque aí não estamos falando a mesma língua, né? Tá bom. E estão presentes na água. Como essa água é utilizada por todo mundo, essas doenças acabam assumindo condições epidêmicas e eu estou apenas me repetindo. E o mais interessante, não fosse trágico, é claro, essas doenças de veiculação hídrica, boa parte delas acabam tendo como local de alojamento do agente patógeno o nosso trato intestinal. Não todas,
mas a boa parte delas, o agente patógeno se abriga no nosso intestino. Portanto, essas doenças acabam tendo como sintomatologia a presença de diarreias e vômitos. Por isso, boa parte delas são chamadas de doenças diarreicas. E são doenças severas, sobretudo para crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Galera, as doenças diarreicas, elas hoje são responsáveis pela mortalidade infantil, assim, avassaladora. E quem são as principais doenças de veiculação hídrica? Estamos falando de cólera, de um rol de doenças diarreicas agudas, da febre tifoide, da hepatite A e da leptospirose, doenças causadas aqui por vírus, por bactérias e por protozoários, que todas elas vão ter como comum a presença de diarreia. Doenças que podem levar à morte, não é que podem levar à morte, que ainda matam muitos e muitas. E é exatamente essa agora a história que eu vou mostrar para vocês do nosso país. Uma história triste, uma história que a gente vai perceber o como é necessário ainda lutarmos muito. Tanto ainda precisa ser feito para que haja dignidade e saúde pública para todos e para todas no nosso país. O que eu vou mostrar aqui para vocês são dados retirados do painel de saneamento do Brasil. Esse painel de saneamento do Brasil, ele é um braço do Instituto Trata Brasil. Aqui, galera, o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o número de internações por doenças de veiculação hídrica de 2000, está ao contrário, tá em ordem decrescente, de 2010 a 2021. E aqui o número de internações por doenças diarreicas. Vejam, essas doenças, elas estão aqui. Eu só separei para mostrar um dado bem interessante. Elas têm uma tendência, óbvio, muito parecida. Com o avanço do saneamento no nosso país, de 2010 a 2021, nesses 11 anos, olha só como nós tivemos uma boa. Eu não sei dizer se é boa. Tivemos uma redução nos números de internações provocadas, quer sejam por doenças de veiculação hídrica ou pelas doenças diarreicas embutidas nessas doenças de veiculação hídrica. Os casos diminuíram bastante, mas ainda são alarmantes. Saíram de um número muito alto e estamos num número ainda muito alto, porém, comparativamente, com uma queda significativa e uma queda bem aguda, foi bem rápido. Mas, olha só agora aqui, que complicado. Na nossa região norte, olha só como a inclinação dessa reta ela é mais sutil do que quando observamos dados do Brasil na região norte, só usei aqui para ilustrar como essa diminuição no número de internações por essas doenças, como ela diminuiu, porém vem diminuindo muito devagar com o passar do tempo, evidenciando tratar-se de uma região talvez a mais carente de ações de saneamento. Bom, vamos ver aqui as despesas com internações por doenças de veiculação hídrica, o quanto que o nosso país, o quanto que os entes da federação, os estados, eles vêm gastando com o passar do tempo. Olha só, em 2021, olha o montante em reais. Nós temos aqui 50 milhões de reais no Brasil gastos com internações provocadas por doenças de veiculação hídrica. Mais uma vez, a gente observa que o número, nossa, absurdamente vem caindo. Tivemos aqui um pico em 2019 e 2016 e 2013, né, que fugiu um pouquinho dessa tendência. Mas, de uma forma geral, os gastos, eles vêm caindo. O que demonstra já algo importante. Alguma coisa está acontecendo ao longo desses 11 anos que melhorou o quadro de saúde pública. Melhorou dentro de um contexto. Que contexto é esse? De um gasto absurdo para um gasto ainda alto. O que eu quero chamar a atenção aqui, galera, é que quando a gente fala de saneamento, não é só proteger meio ambiente, não é só a ferramenta de saúde pública, é isso aí. É economia para o país. É parar de gastar com internações, com medicações, com dias afastados do trabalho. É fazer com que o país não empregue recursos em algo que ele está tratando porque não investiu em um outro segmento. É complicado, parece ser tão óbvio, mas a coisa é bem mais triste. E aqui está, talvez, a maior tristeza. A nossa taxa de óbito por doenças de veiculação hídrica nesses nossos últimos 11 anos.
Veja só, aqui a gente está falando de óbitos por cada 10 mil habitantes. Nunca pensem que é pouco, porque a taxa é baixa quando não envolve alguém que amamos, ou quando não nos envolve. Sabe aquela história? Ah, tá, essa doença mata 1% da população. Quando você fizer parte desse 1%, aí você vai ver quando 1% vira 100%. Né? Somos um país rico, portador de conhecimento científico-tecnológico, onde esse quadro é um contrassenso. Vejam, é um absurdo vivemos num país onde a taxa de óbitos nacional é menor do que a taxa de óbito em algumas de suas regiões. Olha novamente aqui a região Nordeste, como é triste o quadro. A média nesses últimos 11 anos no Brasil foi de 0,12 óbitos para cada 10 mil habitantes. E no Nordeste foram 0,17 óbitos a cada 10 mil habitantes. Nós estamos falando de mais de 80% de mortes numa região. E eu só escolhi aqui a Nordeste, mas se vocês olharem aqui o gráfico, não é bem assim. A região Norte também. Enfim, essa taxa de óbito por doenças de veiculação hídrica, ela é reflexo do que? Da falta de saneamento. Porque já entendemos que doença de veiculação hídrica afeta lugares socioeconomicamente precários e de saneamento igualmente precário. Aqui agora a gente começa a ver, então, aqui e agora, né? A gente começa a ver os motivos. Né? Vimos o reflexo, agora vamos na raiz da coisa. Extensão de rede de abastecimento de água potável no nosso país ao longo dos últimos 11 anos. Vejam, mais uma vez, nós temos o aumento, é possível ver esse aumento na rede. Mas será que é um aumento ideal? Bom, infelizmente, a gente vê que ajudou a melhorar os números, mas ainda oferece números ruins de saúde pública. Mas é inegável. Porém, também é inegável ver a irregularidade nesse aumento de rede. E quando a gente olha para a questão do esgoto, para a rede de esgotamento sanitário, novamente também a gente vê aqui que houve um aumento ao longo do tempo, um aumento irregular ao longo do tempo nas regiões do nosso país, até porque não tinha como ser diferente, galera. Não tinha como ser diferente essa percepção da diferença do crescimento da rede de água e de esgoto no nosso país, barra regiões, quando a gente vê que em nosso país, barra regiões, o reflexo disso na saúde pública é muito heterogêneo. A rede de esgoto, se a gente traçasse aqui uma reta, a gente ia ver que, olha só, uma inclinada aqui, ó, ela aumentou muito mais do que a rede de água. Até porque a rede de abastecimento de água potável, ela sempre está na frente da rede de esgotamento sanitário. Digamos que não tem dinheiro para tudo, o que é mais importante? Vamos levar a água, depois a gente vê o que faz com o esgoto. Isso faz com que, é claro, a rede de esgoto, quando haja espaço e vontade política e econômica, ela acaba avançando e dá esses saltos muito maior do que na questão de rede de abastecimento de água. Né? De forma que o crescimento foi de cerca de 33% nesses últimos 11 anos, e aqui crescemos quase 40% nesses últimos 11 anos. Região norte, novamente, desponta. Olha aqui, a região norte, nem mal dá para ver aqui, né? Como onde houve o menor crescimento. E, por fim, olha só, vimos lá os gastos com internação, e aqui, novamente, um benefício quando o saneamento é implementado. Em 2021, essas foram as médias em termos de milhões de reais gastos aliás, não gastos, né? Que não houve gastos, porque nós tivemos saneamento oferecido. Aqui nós temos, então, a redução dos custos com a saúde por conta de doenças de veiculação hídrica. Aqui também é um reflexo de tudo que a gente acabou de ver nesses dois últimos gráficos de extensão de rede. Olha a região norte. Foi a que menos economizou. A região nordeste, região sudeste, houve uma boa economia, porque dentro dessa irregularidade que há no nosso país, a região sudeste é quase um território desenvolvido, instalado
ou circunvizinhando territórios em desenvolvimento ou subdesenvolvidos até. Enfim, quando oferecemos saneamento, oferecemos economia. E, por fim, aqui é para realmente deixar muito claro. Ao longo desses últimos 11 anos, olha só o que aconteceu. Houve um aumento na rede de distribuição de água potável, houve um aumento na rede coletora de esgoto. Olha só os gastos com saúde pública como despencam. Galera, se tivéssemos aqui um gráfico mostrando o aumento de tratamento de esgoto, não só de rede, mas de coleta e tratamento de esgoto, esses gastos essa reta, esses dados com coleta e tratamento de esgoto, acompanhasse sequer acompanhasse esses, em média, 30% de crescimento ao longo dos 11 anos para esgoto de água, como a gente acabou de ver, hoje essa linha verde aqui, que são os gastos com saúde pública, estaria muito mais embaixo, porque hoje a rede de esgotamento aumentou, mas o tratamento não aumentou. Ainda continuamos afastando esgoto da população, mas jogando direto no corpo receptor. Quer dizer, não estamos ainda cuidando bem e fechando o ciclo do saneamento. Isso faz com que, no Brasil, 44,2% da população não possua coleta de esgoto e que 15,8% da população não tem ainda acesso à água. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, estamos muito longe da universalização. E aí, um último dado aqui que eu trago para vocês, e até para chamar a atenção. Olha só São Paulo. A população sem acesso de água na cidade de São Paulo é de 1,5%. A população sem rede coletora na cidade de São Paulo, 6%. E aí eu vou pegar uma situação do outro extremo, a Grande Teresina. 10,2% da população não tem água potável e 65,8% da população não tem coleta de esgoto. Quando a gente olha esses números aqui, 6% e 65,8%, fica muito patente a irregularidade, a heterogeneidade que há em termos de distribuição de recursos e de saneamento no nosso país. Mas, vamos dar uma olhada nos números pequenos? Em São Paulo, nós temos 321.551 pessoas que não têm água potável. Na Grande Teresina, 107.235. Opa! Em São Paulo, temos 1.320.588 habitantes sem rede coletora de esgoto. Na Grande Teresina, 695.144. No final das contas, meus caros e minhas caras, o nosso país ainda tem muito para fazer em termos de saneamento. No nosso país, as doenças de veiculação hídrica ainda serão uma realidade endêmica. Eu vou usar agora uma expressão bem antiga, do Oiapoque ao Chuí. Em todo o nosso território, nós ainda teremos de conviver com um problema que hoje já era para ser superado. Não dá para acreditar que hoje lombriga mata criança. Não dá ainda para acreditar. Nós estamos falando de quinta geração de internet, de ir para Marte. Olha o avanço tecnológico. E ainda convivendo com doenças de veiculação hídrica. Ainda temos que fazer exames de fezes para saber se não temos algum patógeno instalado no nosso organismo. Ainda temos doenças diarreicas como a maior causa de mortalidade infantil e desse público ainda com comorbidade, com sistema imunológico afetado. É um quadro triste, meus amigos e minhas amigas. É um quadro triste, mas eu não quero me despedir assim. Eu quero deixar muito claro que é um quadro triste, mas que passível de ser modificado. Talvez, e aqui eu não vou levantar a bandeira A ou B, talvez o marco do saneamento hoje é a luz no fim do túnel. Vamos torcer que seja. Vamos torcer que seja, vamos torcer que essa abertura de frentes de trabalho possa absorver pessoas como nós aqui, que estamos nos conscientizando, buscando nos aperfeiçoar para emprestar o nosso trabalho
para modificar esse cenário. Galera, meus amigos e minhas amigas, se vocês gostaram desse conteúdo, se foi relevante, dá o joinha, liga o sininho. Acredite que o próximo vai ser tão bom quanto esse, se vocês gostaram. E principalmente compartilha, comenta lá, ajuda-nos a convencer o robozinho do Google de que somos relevantes para que ele possa impulsionar isso para outras pessoas, para que possamos levar conhecimento para mais pessoas. Siga-nos em nossas redes sociais. Nossos cursos já começaram. Está lá cheio de promoção, cheio de desconto, aguardando vocês. Me despeço, fico por aqui, desejando que tudo de bom aconteça a todos e que estejam aqui comigo para o nosso próximo bate-papo. Até!